de acordo com aquilo que nós encaramos agora. Estava nos programando para esse ocorrido aqui. Você sabe que existem muitos inimigos. Às vezes a gente acha que está tudo livre para a gente andar conforme queira, mas não é bem assim. Eu tive uma dorzinha aqui no estômago. Eu já sabia que poderia dar essa dor de estômago. Na verdade não era dor de estômago. Era dor de vesícula. Ela começa a responder no estômago, depois atravessa e vai para lá, para o local de origem. É uma dor que incomoda. Foi resolvido o problema da dor, emergentemente. Ficou dolorido o local. Processo de desinflamação agora. Não sei se vocês já observaram, esse processo de lá para cá já me atingiu a garganta, né? Mas não vou me entregar por isso, porque se entregar é pior. Não. Jamais. A dor está indo embora, a inflamação está desaparecendo. E a vontade de vencer em todos os aspectos vai nos dar a vitória antecipada. Amém. Ontem os irmãos viram, deu febre. Acho que estava aqui só o espírito, o corpo mesmo veio porque veio. Veio pela fé. Mas aqui estamos graças ao Senhor Jesus Cristo, por Ele ter sua misericórdia, que é grande conosco. E a mensagem que os irmãos tinham para ouvir, parece que está sendo da vontade do Senhor ser chegada até os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Foi uma necessidade o tema desse acampamento. Os enganos de Satanás são muitos e nesses últimos dias ele tem trabalhado, redobrado, triplicado, para, se possível, você perder a sua alma, sua salvação. Mas não desista dessa alma por quem Cristo morreu. Porque desistir de si mesmo, certamente vai desistir das almas, demais almas também. Então, irmãos, falar sobre as Escrituras é o mais importante para cada um de nós hoje. É a missão mais importante que tem para nós hoje, qualquer ser humano, é pregar a palavra. Estava agora há pouco orando em silêncio ali. Se fosse olhar a condição que eu estava ontem, eu não estava aqui agora. Todo dia, de segunda a sexta, eu boto por prática esse mandamento. O exercício físico. De segunda a sexta eu tiro de 1 hora a 1h30 para fazer minha caminhada. Porque a irmã White disse que uma caminhada não tem nenhuma prescrição médica melhor do que uma caminhada, mesmo no inverno. E em minha oração em silêncio, digo, Senhor, será que aquela 1 hora, 1h30 que eu faço todo dia, será que eu vou aguentar pelo menos ficar parado, né? Sem caminhar, mas pelo menos parado, só falando? Então Deus, Ele dá força, né? Estamos aqui, acredito pela força e o poder de Deus. As Escrituras e os sofismas de Satanás. São muitos os sofismas.
cada irmão incumbido de cada pregação vai falar de um desses sofismas, desses enganos. Mas nós vamos falar de um ou dois, acredito que às vezes até assuntos que alguns não ouviram ainda, outros já ouviram, mas não entenderam. Mas nós vamos começar pelas Escrituras. Nós procuremos fazer um resumo para deixar que os irmãos entendam. Inclusive a leitura da Bíblia. Como é que você faz a sua leitura? Se você seguir o que nós vamos dizer aqui, você vai fazer a coisa do jeito que é para ser feito. Você vai aprender da forma como tem que aprender e você nunca vai ser enganado como nunca um cristão genuíno deve ser. Amém. Glória a Deus. O Senhor vai nos guiar. Primeiro slide. Acho que tá com ele aí. Botei, foi no bolso. Né? É. Texto bem conhecido, né? De João 5, 39. Palavra do próprio Jesus Cristo. Escrita aí num livro de um dos apóstolos que eu gosto muito de ler os seus escritos, porque é de simplicidade, de uma leitura fácil de compreender. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Chama a cada um de nós para um exame da leitura bíblica, dos escritos que os profetas escreveram, dos escritos que está segundo a lei e os profetas. O exame deve ser assim, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos entrar em alguns detalhes. Quando Jesus disse para examinar a Escritura, ele quis dizer o que, na verdade, irmãos? Qual é a recomendação aos seus discípulos de todas as épocas, inclusive nós, dessa última geração? Para que nós examinássemos as Escrituras para ter a certeza do que é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, ele quer que nós examinemos com um fim específico de conhecer a verdade, para que essa verdade nos conduza. Quem é conduzido pela verdade não tem tropeço pela frente. Examinar as Escrituras é exatamente comparar uma passagem com outra passagem. Você está estudando as Escrituras, encontrou um texto importante, pega aquele texto importante que você entendeu, numa palavra simplificada. Não procure confundir a sua mente, nem a mente de ninguém. Existem 3 textos, 2 estão claros, no mesmo assunto. Um não está bem claro, se apegue aos 2 que está bem claro. E se o que não está claro não deu para entender, segura os que você entende. Não tente abraçar algo que você depois vai se dar mal. A palavra de Deus, ela deve ser de forma clara. Se você alguém vê outra pessoa transmitindo uma professa a verdade, mas ela tem dificuldade de explicar, ela não tem convicção do que está explicando,
ela não tem outra base de outras partes escriturísticas, que uma coisa espiritual comparada com outra coisa espiritual. Às vezes a pessoa mostra um texto, ela vai dar as suas explicações segundo as suas teorias e ideias. Então o que você deve fazer e eu? Já que nós sabemos que se examinar as escrituras é comparar uma passagem com outras passagens. E de repente alguém me manda um texto, eu leio o texto, eu releio o texto, e aí quando vou observar, está contrariando 2, 3 textos fáceis que eu já tinha entendido. Tem como eu aceitar uma coisa dessa como verdade? Então, a palavra de Deus é clara, está nos ensinando como examinar as escrituras. Que às vezes eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que eu examino as escrituras todos os dias. Mas às vezes eu me enganei até hoje, achando que examinava. Porque a gente vê teorias por aí, irmãos, de falsos profetas que têm vindo até nós, que traz um texto, mostra o texto, e aparentemente parece lindo, mas não tem outras bases. É como o diabo trouxe um salmo para Jesus Cristo, olha, está escrito a teu respeito, te lança daí agora, os anjos vão te proteger, tu não vai tropeçar em lugar algum, e Jesus simplesmente diz que tem outras bases, também está escrito. Alguém chega para você e diz: o tema do santuário é um tema qual Satanás vai querer enganar todos. Você já leu muitas passagens sobre isso? Você vai dizer: concordo. Aí diz: Jesus Cristo todo ano entra no Santo dos Santos. Aí tu vai examinar. Pega a passagem escriturística, compara com outras passagens escriturísticas. Tu não vai encontrar a base que está me exigindo. Tu vai lá encontrar que Jesus Cristo entrou uma vez por todas, que não é como foi no serviço típico, que entrava todos os anos, e que agora uma vez por todas, aí tu vai buscar na Bíblia, tu vai buscar no Espírito de Profecia, tu vai buscar nos pioneiros, e tu vai encontrar a base. Aí pode vir o falso profeta que vier. Tu está exatamente fazendo o que é examinar a Escritura, comparar uma passagem espiritual com outra passagem, mais outra passagem, que também é espiritual. Agora as pessoas querem vir te ensinar uma coisa, mostrando um texto, para te desacreditar de outros textos. Isso não é exame das Escrituras. É igual do sábado também. Igual a questão do sábado. Ora, irmãos, Jesus Cristo morreu no dia da preparação. Qual é o dia da preparação? Precisa alguém dizer para vocês? Não. Mas se alguém dizer para vocês: olha, eu encontrei um texto que o dia da preparação é quarta-feira, tem como te convencer? Por quê? Porque tu está fazendo exame, eu acredito, comparando uma passagem com outra passagem. Mas dentro do nosso povo está surgindo pessoas com uma ideia aqui e outra ali, que não tem esses fundamentos. Precisa, se você segurar o fundamento. E nós temos que estar atentos. Quem pode estar envolvido nisso? É um detalhe importante. Geralmente o pessoal que
crê nessa doutrina, eles vão argumentar o seguinte, que era um sábado cerimonial e que o dia anterior ao sábado é um dia de preparação, né? E que, portanto, o dia anterior ao sábado cerimonial seria um dia de preparação. Só que o problema é que a Páscoa em si, a Páscoa ela não era um sábado cerimonial em si, não. Se os irmãos pegarem ali Êxodo no Levítico 23, lá não é dito que nesse dia não era para trabalhar, não é dito. Os irmãos podem ler, Levítico 23 vai falar do primeiro dia da festa dos pães asmos, depois vai falar lá do último dia da festa dos pães asmos e do Pentecostes, as primeiras, né? Mas não vai contar a Páscoa, que é o dia 14 de Abib, como sendo um sábado cerimonial no sentido de não pode trabalhar nesse dia. O texto não fala. Ah, irmão, mas é preparação para o sábado cerimonial. Mas no sábado cerimonial chamado Páscoa, não era proibido trabalhar. O texto bíblico não diz. Ele diz que não era para trabalhar no primeiro dia da festa dos pães asmos, no último dia, no Pentecostes, nas trombetas, na expiação, no primeiro dia da festa dos tabernáculos e no último dia. Mas no dia da Páscoa, não era proibido trabalhar, não. Então como é que eu vou me preparar para um dia que eu posso trabalhar? O argumento, de todo jeito, ele não segura. Porque o pessoal pode dizer que não é fácil de derrubar. Ele vai usar argumento assim que parece verdade, né? Os irmãos entendam uma coisa. Talvez uma boa parte que o Maurício falou aqui, para muitos, não vou dizer nem para poucos, não, para muitos. Quase que ficou infrutífero, né? Quase que não frutificou a mente dos irmãos. Não é porque o irmão não explicou de forma clara, não. É porque nós não estamos preparados, ou não estamos nos preparando para a recepção das verdades comparada uma coisa espiritual com outra e mais outra espiritual. O Maurício falando aqui, me veio à mente, trazido certamente pelo Espírito de Deus, que o dia por excelência da preparação é a sexta-feira. É o dia anterior ao sábado. O sexto dia da semana. Mas alguém quer provar para ti que Jesus Cristo morreu na quarta? Alguém quer tentar, de goela abaixo, fazer tu entender que o dia da preparação por excelência, que antecipa-se ao sábado, é a quarta-feira. Na mente do irmão Marcelo não desce isso, não. Porque o irmão Marcelo está buscando, procurando entender como é que se examina. Aí se disser assim, olha, a nossa regra de fé e a única regra de fé nos ensina isso. Onde está? Lucas 23, 54 era o dia da preparação. O dia por excelência. Sim, irmão. Se estão aqui contando de quarta-feira até sexta-feira, que na Bíblia fala que é o terceiro dia que Cristo ressuscitaria, não bate, né? Já como você colocou de preparação, ou seja, é um dia que nós estamos completamente já entrando no pôr do sol de sábado, para descanso, né? Ou seja, para preparar. Então não bate. Se é o primeiro dia da semana que bate domingo, então é um dia de trabalho normal. Então quer dizer que anula vários textos da Bíblia se Jesus morreu exatamente quarta-feira. Aí já derrubou vários textos da Bíblia que não dá com esse texto na quarta-feira. Então olha como é simples. Se nós usar essas técnicas ensinadas pelo Espírito de Deus. Porque alguém vai tentar provar isso para ti, ele quer forçar tu entender que só vale o dia se colocar 24 horas completa.
Jesus morreu 3 horas da tarde, 3, 4, 5, 6, cerca de 6, 6 e meia, 7 horas. Ele não aceita como sendo parte de um primeiro dia. Mas o dia já estava em vigor. O dia estava ali. Agora chegou o pôr do sol. Passou o pôr do sol. É o mesmo dia? Não, é o segundo dia depois daquele anterior. E 24 horas Jesus Cristo passou descansando na tumba. E lá as mulheres, diz elas que guardaram os mandamentos, guardaram o mandamento do sábado, segundo está escrito na lei dos profetas. E no capítulo 24, verso 1 do mesmo Lucas, aí diz, e no primeiro dia da semana, que seria o terceiro da profecia que Cristo profetizou acerca dessa questão, que ele mesmo, ele ia morrer na sexta, e ficar o restante das horas da sexta, o dia completo do sábado, e momentos das primeiras horas do terceiro dia, depois do ocorrido, e se cumpriria, assim como se cumpriu aquele dito lá acerca do grande peixe. E se começar a quarta de tarde, como é que termina? Pois é. Quarta de tarde, quinta de tarde 1 dia, sexta de tarde 2 dias, sábado de tarde 3 dias. Ele ressuscitou foi no sábado, foi isso. Aí é onde entra as polêmicas, onde entra a questão que não bate. Diz que no sábado ela descansaram e Jesus também, né? Aí não, ele ressuscitou no sétimo dia, ela fez o terceiro dia da semana. Sim, mas... É uma questão de interpretação simples de português. Porque a Bíblia ela não fala assim, que após o terceiro dia ressuscitaria, mas ao terceiro dia, ou seja, no decorrer do terceiro dia. Não interessa quantas horas, quantos minutos após ter passado o pôr do sol já para outro. Então veja só. Como alguém não pode provar, e está escrito que o povo de Deus nesses últimos dias vão falar com tanta veracidade que isso vai irritar esses falsos. Porque eles não vão poder provar os argumentos deles, eles vão apelar. E aí, como eles não podem provar também no calendário, mesmo no calendário, eles não podem provar, eles têm que fazer um para eles. É o que a gente vê isso acontecendo já. Aí na última hipótese, não, mas o calendário está errado, porque entrou na questão do Juliano, no Gregoriano, mas pergunto para ele se ele estudou menos algum minuto, alguma hora, algum dia acerca do calendário Juliano, acerca do calendário Gregoriano e os ocorridos que ficou registrado. Vê, pergunta. Uma passagem, irmão, das Escrituras, ela vai se demonstrar, para mim e para você que examina ela, comparando um pouco aqui, um pouco ali, a chave para descerrar, para tirar toda dúvida, toda confusão acerca do entendimento daquilo que você tem estudado. Uma passagem. Ela descerra outras passagens, e é por esse modo, à luz de uma passagem, vai lançar lá para outras passagens, à luz das outras lá, você vai ter agora um descerramento da questão. Aquilo muitas das vezes estava oculto ao seu entendimento. Você entendeu a forma correta de como examinar, e você examinou da forma como foi especificado pela palavra, e agora tu vai ter entendimento daquelas palavras ocultas que ali aquilo queria dizer. Lucas 8:10. Sempre estou toda hora citando isso aqui, porque não tem como não citar. A vocês é dado conhecer os mistérios da palavra de Deus. Aquilo que está em oculto é para dar a conhecer vocês, porque vocês estão examinando, vocês estão comparando uma coisa aqui, outra coisa ali, um pouco aqui, um pouco ali, com coisas do mesmo assunto, e vocês estão descerrando aí a questão daquilo que era
oculto agora está sendo revelado para vocês, através de uma passagem, comparando com outras e mais outras passagens. Eu quero só um segundinho aqui. Esse assunto ele é de uma importância de uma forma tão grande que você não imagina, tá? Isso é para despertar os que não gostam de examinar, porque os que não examinam dessa forma serão enganados. Você está entendendo? Não tenho nem dúvida. Eu vou ler só um textozinho bem aqui para você ver como Efésios, no capítulo 2, o verso 15, bem aqui. Para os irmãos que estão ouvindo aí, que não gostam de examinar, que tenham cuidado. Sobre a lei. E é um dos pontos principais. A lei é a que mais o diabo tem ódio. Que ele diz, 2,15. Abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos. Ponto. O camarada te apresentou esse texto aqui, ó. Diz que ele aboliu a lei com seus mandamentos. E ficou aqui. E agora para você sair daqui, está escrito, não tá? 2,15. Abolindo em sua carne a lei com seus mandamentos. Aí tem um pontinho aqui, acabou. Acabou também, se você não examinar para sair daqui. Como é que você vai sair daqui? Sair para apostasia. É só isso aqui, irmão. Porque Jesus diz, não por dele que vim destruir ou abolir a lei. Bem aqui já tem uma contradição. Ele aboliu a lei com seus mandamentos. E aí? Lucas 6,16 diz, passará os céus e a terra. Então, esse é o perigo, viu? Nós não examinar passagem com... E esse examinar das Escrituras tem que ser começado lá do início. Não, mas esse negócio aí é de Moisés, não interessa, é as Escrituras. Como é que vão usar os textos lá das festas? Não é de texto de Moisés? Então vamos ser coerentes em tudo que nós for fazer. A palavra de Deus é um todo, né? Então vamos começar por Moisés, mas vamos comparar palavras com palavras. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Isso é examinar. Alguém chega para ti dizendo assim, nós temos a verdade. Olha, até agora vocês foram enganados. Estão dizendo para vocês que Jesus Cristo morreu foi sexta-feira, como se a gente estivesse mentindo. E ainda tem alguns que ainda têm a insensibilidade de acreditar neles. Justamente porque não examina as escrituras. Porque não examina. Ele só engole tudo. Eles examinam algumas passagens e outras não, porque as que não interessam para eles não querem examinar. Essa é a realidade. Como cansa também, né? Além de aprender, ainda envolve mais. É contagiante, né? Então comece por Moisés, depois recorra aos demais profetas, porque a lei e o Espírito, a lei e os profetas, a lei e o testemunho, os escritos dos profetas. Então, examine o profeta Moisés, depois examine cada um dos demais profetas, porque cada um deles explicava de Jesus Cristo o que tinha dele. Não só corrigir uma citação do irmão Edson. É 16, 16, isso. Profeta, ali os profetas agora 10 vão. Depois de mais fácil, Ler os profetas durar só até João? eu entendi 6, não foi. É porque se for parar bem ali, às vezes as pessoas não examinaram de tal forma que não sabem nem qual foi
o João. Ao verso 16, já de irmão, rapaz, com contradição com 16. Já vi pessoas falando de um João, sendo que o ocorrido foi com outro João. Examinou? Não examinou. Por quê? Não comparou, irmãos. Se tivesse comparado, tinha discernido qual era o João, se era o Batista ou era o Evangelista. Então começa por Moisés, depois por cada um dos profetas, o que está acerca de Jesus no assim diz o Senhor. Comparando-se os vários textos, é assim que é examinar a Escritura. Comparando os vários textos, não é só alguns que eu queira, não. É os vários que tratam do mesmo assunto. Não vamos colocar aqui agora o texto que o irmão citou aqui, se não estiver examinando. Realmente não vai entender. Não vamos, é o mesmo assunto. Lei dos 10 mandamentos, a lei do caráter, a lei do céu, é agora a lei de sacrifício ou alguma outra lei? Então tem que ser o mesmo assunto. Não mistura um assunto com outro que vai dar errado. Quando o irmão Ed citou o texto aí, e alguns aqui que examinam, sabem exatamente do que o irmão Ed estava falando. Se for levar qual é o mesmo assunto, vai entender exatamente, irmão Ed, qual é a lei. Jesus teve uma lei lá, em forma de mandamento, que ele cravou na cruz. Mas se você disser que foi a lei de Deus, você não tratou do mesmo assunto. Você está misturando um assunto com o outro. Não tem nada a ver. Qual é a parte que eu tenho que considerar dos assuntos? Só aquilo que eu quero defender? Se for assim, você vai estar errando e vai estar interpretando errado. O espírito das trevas vai te envolver, vai te dar um entendimento que tu queria. E tu vai ensinar outros errados, vai enganar e vai ser enganado também. Então nós devemos considerar todo o conteúdo de todos os lados que estiver analisando, estiver comparando. Analisa tudo. Não é só aquilo que te convém, não. E a verdadeira significação das Escrituras se tornará evidente. Se ela de repente está se tornando evidente para mim e para você, se ela está se tornando, é por causa desse motivo aqui, ó, de estarmos comparando certo daquilo que nós temos que fazer. Comparando uma passagem com outra passagem acerca do mesmo assunto, para que ninguém fique confuso no nosso meio. O Espírito de Deus, ele dá esclarecimento, ele não confunde. Tem mensagem que ele traz até você aqui, você fica, e agora? E agora por quê? Porque não tem fundamento. Vai e volta, te fundamenta, depois tu encara. Se tiver fundamentado, você não vai tremer na base, não. Será tido como o povo realmente de Sião. Que não vão se abalar com essas coisas, não. Amém. A explicação da palavra de Deus, vocês acham que ela é confusa? Ou ela deve ser clara? Quando alguém vem me transmitir alguma mensagem dizendo que é verdade, mas é uma complicação terrível para você entender, você acha que está no caminho certo? A palavra de Deus que tem as crianças com o tempo, né, irmão? Exatamente. Então vamos abrir a nossa mente para essa questão. Porque é exatamente assim. O profeta Isaías é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra. É um pouco aqui, um pouco ali, do jeito que a irmã White falou ali, ó. Comparando um texto com outro texto, com mais outro, no mesmo assunto. E se nós deixarmos fazer isso aí que nós estamos acabando de ensinar? Vamos dizer assim, eu não quero fazer desse jeito, eu vou ler do meu jeito. Eu não vou comparar nada, eu vou ler direto. O que vier para me entender, eu vou entender.
Irmão, aqui nenhum vai ter que dizer o que eu tenho que fazer, não. Mas não é eu que estou dizendo, gente. Ah, nós não devemos acreditar em homem, não. Fazer dele o nosso... Bom, isso aí que está falando, alguma palavra de homem aí? Obrigado. Alguém falou alguma palavra do que falamos até agora? Que é palavra de homem? Vamos examinar? Falando palavra de quem até agora? Palavra de Deus, né? Mas Deus usou quem? Profetas são homens ou não são? Então já tem alguma coisa nós comparar um texto com outro texto para nós não cair em rascada. Porque tem gente aí abrindo a boca e não podemos confiar em homem nenhum. Quando esses que trazem essas palavras de Deus, esses homens não é confiável, não? Eliante era uma mulher. Também aqui nós podemos levar para esse lado. Palavra de homem. Mas quem deu essa palavra para ela? Se eu disser que eu não devo confiar em homem nenhum, eu vou negar esses textos, moço. E a Bíblia toda. Que tudo lá foi homem que escreveram. Tirando aqueles 10 mandamentos lá com o dedo de Deus. Que é cantado pelas crianças aqui. O resto tudo foi homem. É porque a rebeldia não quer aceitar a submissão e fala besteira. Sim. Se você der ouvido a alguma doutrina que não tem base, você não se ateve a examinar. A senhora está entrando porque quer, então o culpado é a senhora mesmo. Não é dizer que o culpado é o líder que não veio me visitar, é o irmão Maurício que não foi lá no seu... Não. O culpado é você mesmo. Que quis aceitar o engano. Uma visita que o irmão e a irmã não lhe fez, não significa que você teria que se rebelar contra a palavra de Deus. Não. E de repente até dizer que não devemos confiar em homens simplesmente por rebeldia, incentivando os outros a entrar na mesma dessa. Entendeu? Se o irmão Marquinhos está falando só o que está escrito, Bíblia, Espírito de Profecia, eu vou considerar que eu não tenho que confiar no Marquinhos? Se ele está falando só isso, eu vou confiar sim. Do homem que eu não devo confiar é um homem que não teme a Deus, que não cita o que está escrito, que vai usar os seus argumentos próprios. A esses eu não confio mesmo, não. Eu até estou de acordo com essa pessoa que diz que não devemos confiar em homem. Mas nos homens de Deus, eles devem ser confiáveis. Não devemos confiar nossa salvação na mão de Deus. Fazer nossa salvação, botar na mão dele, não. Ele não. Se nós deixarmos de examinar as Escrituras, irmãos, da forma como nós lemos ali atrás, por nós mesmos, o examinar as Escrituras é exatamente do jeito que vocês viram, ainda tem esse detalhe. Mas examine por você mesmo. Não é porque o irmão me disse, olha, já está errado. O irmão disse, mas compara uma passagem com outra passagem, com mais outra passagem, para ver o que as outras passagens disseram. É comparar em tudo isso, irmão, ainda fazer assim, ó. Mas compara por ti mesmo. Vai agora colocar agora a tua mente para os outros fazer lá o que eles acharam que é e tu vem. Não. Trabalha nesse sentido.
Se quisermos saber que a verdade tem que ser assim. Então, se nós formos desencaminhados, seremos responsáveis por isso aí, por nós mesmos. Fizemos, escolhemos, sou responsável porque eu escolhi. Entendeu? É verdade. Porque não adianta eu aceitar uma heresia e depois botar a culpa em alguém. Não. Bota a culpa em você mesmo. Judas teve a mesma oportunidade que todos os demais apóstolos tiveram. De fazer os exames, todos eram a mesma coisa. Todos eles tinham que fazer o mesmo exame por si mesmo. Judas era um pouco intelectual. Aqueles que fizeram exame pela mente de Judas, vocês possivelmente sabem o que foi que aconteceu. Desencaminhar é fazer a pessoa errar o caminho, viu? Então o justo não vive ainda pela fé? Verdade. E a fé não vem ainda para ouvir a palavra de Deus? Então faça isso, irmãos. Seja a vossa fé confirmada pela palavra de Deus. Se não está confirmada pela palavra de Deus, não é fé. Muitas das vezes é um sentimento, é uma presunção, mas não é fé. E a nossa fé é exatamente motivada pela palavra de Deus. É pelo exame de uma palavra espiritual aqui, comparando com outras espirituais ali, no mesmo assunto. Isso é fé. É que as pessoas depois, não, fé é isso, isso. Não. Isso é uma explicação tua. Fé, está dizendo é aqui. Não, mas tem que ter fé, fulano tal mostrou escrito. Né? Pois acredito em Satanás, que ele mostrou escrito também. O Senhor ele nunca exige que nós venhamos crer em alguma coisa sem nos dar suficiente prova sobre que fundamenta nossa fé. Ele quer que nós tenhamos fé, mas ele não exige de nós nunca que nós creiamos em alguma coisa sem nos mostrar na sua palavra, porque ele quer que a nossa fé seja confirmada pela palavra dele, de Deus. Mas se eu quiser duvidar, é por isso que você é responsável por você mesmo. Mas se alguém estiver dizendo isso assim, eu não acreditar, é uma escolha que cada um tem o direito de fazer a sua escolha. O Senhor ele não obriga ninguém a crer em algo sem fundamento, não. Ele dá o fundamento, para você crer naquele fundamento. Mas se você duvidar, ele não vai te ter como tu tendo fé, não. Os que quiserem duvidar, eles vão ter oportunidade para isso. Só que tem um detalhe. Os que desejam realmente conhecer a verdade vão encontrar muitas provas abundantes em que basear a sua fé. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus ela precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja, ou assim diz uma instituição, ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo ela deve ser erguida acima de todos os diademas dos potentados terrestres. Aquele sinal que é maior do que todos os milagres. Isso aqui é um ponto. Vamos dar uma pinceladinha aqui nesse ponto. Desse último dia vai envolver milhares. E, inclusive, adventistas do sétimo dia. Milagres. Muitos vão achar que
Lá está acontecendo milagre. É Deus, certamente é Deus, porque Deus é que faz milagre. Diz que muito adventista certo dia vai ser enganado por esse. Fundamentar sua fé só no milagre. E qual é o sinal, então, maior que temos para confiar de que é a verdade? É um assim diz o Senhor, irmão. É exatamente o que nós estávamos falando aqui. É um assim diz o Senhor. O Senhor disse. Esse aí é o maior milagre. É a firme confiança no assim diz o Senhor. Ele era um sinal que não podia ser controvertido. Não podia, não pode e não poderá. Satanás, ele emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia. Ele quer que tu saiba examinar. Ele quer que tu aprenda o verdadeiro exame da Escritura, como fazer. Com certeza não. Se ele puder te atrapalhar, ele vai fazer que tu não entenda nada que nós dissemos aqui hoje. É verdade. Porque ele é que emprega todo artifício possível para impedir homens e mulheres de obter conhecimento da Bíblia. E o verdadeiro conhecimento da Bíblia, que nos torna sábios para a salvação, é de acordo com as instruções que estou passando para vocês. Pois os claros ensinos, claros, os ensinos são claros, pois os claros ensinos da Bíblia põem a descoberto os seus enganos. Somente com aquela forma correta de você examinar a Escritura, você vai deixar os enganos de Satanás expostos. E ele não quer. Se ele souber que você vai deixar os enganos dele expostos, ele sabe que a derrota dele é certa. Satanás, ele operará habilmente de várias maneiras. E também por meios diferentes. Para um ele tem um engano de um jeito, para outro ele pode aplicar outro tipo de engano. De forma que ele não quer que ninguém entenda o verdadeiro sentido do significado que a Bíblia quer dizer. Satanás está preparando seus enganos para que na última campanha contra o povo de Deus não compreendam que é ele. Viu? Ele vai atrapalhar, mas ele não quer que tu saiba que é ele que está atrapalhando. Entendeu? Irmão, um desses pontos aí pode ser o tempo também. Pode ser o tempo também. Tempo. Tempo. Tempo também. Ele vai te enrolar todas as formas. Tirar teu tempo, ele vai deixar tu ler. Tem aí o YouTube, tem o Facebook, tem um monte de coisinha ali para tu parar e gastar teu tempo. Termina o dia e diz, rapaz, não li a Bíblia hoje. Nem eu li. Nem orou também, não orou. Nem tive tempo para orar, é verdade. O profeta não já te fala disso. Não, mas o celular tem tempo. Exatamente. Eu vi o pastor Rodrigo foi dizendo o seguinte: no passado, se apresentasse Jesus e a morte, os cristãos, eles escolhiam a morte para ficar com Cristo. E hoje, se colocar um celular em Jesus, vocês escolhem o celular. Hoje, irmão, o que tem nesse celular aí que chama a atenção, é que a irmã está falando aqui. Você piscar o olho, o tempo já passou. Agora a Bíblia, para você ler um verso da Bíblia, é uma eternidade. Você começa a ler, aí vem um sono. Aí o inimigo começa a tirar, não, mas tem que fazer aquilo ali. Quando você pensa da Bíblia, não, mas falta, tem que fazer aquilo ali. Ó.
Agora pro celular não. Você vai no rumo de fazer alguma coisa, mas se você passar, olhou pro celular, pegou ele ali, passou uma hora e você, rapaz, mas eu nem percebi. Olha, irmão, estudar a palavra de Deus e a oração, duas coisas que não se devem negligenciar. E melhorou agora. Você pode tomar seu tempo, assistir vídeo, não interessa que vídeo é, para assistir para ganhar dinheiro. Tu acha que está do lado disso? Você vê como liga sagaz, irmão. Agora colocou esse tal de jogozinho aí que eu vi um rapaz trabalhando com ele lá na minha terrinha lá, ali, fazendo cerca lá, e ele me mostrando as vantagens que ele teve na questão desse jogo, ou quando ele tinha ganhado já. Ele jogou, ele disse, eu joguei e ganhei tanto, depois eu joguei e ganhei tanto, depois perdi, depois eu ganhei tanto, recuperei e ganhei não sei quanto. Torna-se vicioso. Você entendeu as vantagens que o diabo envolve aí? Dobrou o ganho. E o examinar as escrituras fica para trás. E a professora Lenjote, irmão, ela diz que o diabo ia arrumar correrias e mostrar várias ocupações a fim de não o sujeito não poder ver a Bíblia, né? Ocupações. Repete aí. Eu vi, parece que foi não sei se Maranata, ou foi Filhos e Filhas de Deus. Diz que o inimigo é ele que mostra muitas preocupações e ocupações, a fim de não ter um espaço para a palavra de Deus. Então, pode ver que a gente é tentado a ter uma mente muito acelerada, aí tem isso, vixe, já estou atrasado daquilo. E assim vai emendando aquelas ocupações, você não tem tempo com a palavra de Deus, né? E assim a coisa vai andando. Eu também vi que a gente tem que acordar cedo, 5 horas, 5h30, para que o dia da gente possa se prolongar. Ter espaço. Jesus foi exemplo disso, né? Jesus nunca deixava o sol chegar com ele desocupado, ainda sem ocupação de nada. Porque então tem que estender, ainda mais agora que os dias são cada vez menores, né? Eu tenho um comentáriozinho aqui, já que eu estou falando. Eu sou meio preguiçoso de falar, né? Mas eu tenho um sobrinho que é muito teimoso, não conhece ele, né? Ele até também é sargento da polícia. Era, né? Tá. Ele tem uma parte aqui, ele é muito... Acho que a área do Wagner vai entrar muito nessa área. O Maurício vai entrar. Eu tenho umas partes aqui para me envolver lá. Aqui diz assim: temos uma Bíblia fermentada, cheia de adulteração, versículos acrescentados, nomes pagãos, nomes de blasfêmias. Então, ele tem uma sequência de coisas, né? Eles dizendo que a... Essa é a fonte. Vai tirar a pessoa da Bíblia. Essa é a fonte aí. Aqui é Sociedade Bíblica do Brasil, maçom. Sociedade Bíblica do Brasil, maçom. Isso explica porque não querem fazer uma tradução mais próxima dos originais, das escrituras. E sabem dos 52 mil erros e adulterações feitas. 52 mil erros, eles querem dizer que a Bíblia tem. Isso para mim, Iti não dá mais crédito para ele. É o último engano de Satanás, colocar exatamente, você desacreditar do Espírito, para você, os meninos devem falar alguma coisa sobre isso. E, por último, rejeitar a própria Bíblia. É um cara que já foi, não sei nem se já foi do nosso meio, estudioso. Não é pouco não. Um dia ele foi lá na minha casa e veio com essa mesma conversa aí. Olha, irmãos, isso aqui que a Bíblia é boa. Original. Esse negócio tem que ter os originais. Tem 52 mil erros. Não. Você deve que tu tirou esse. Esse livro aqui, esse livro aí que tu tá mostrando, né? Tem mais credibilidade do que a Bíblia. Pois é, onde está o problema. Então não creio Ellen White também. Aí o Espírito ela foi Profecia, influenciada. a própria Bíblia e o Espírito Profecia diz que nós não devemos desacreditar a Bíblia. E aí você manda desacreditar na Bíblia, desacredita nesse livro. E o autor é o próprio Satanás. Ele aqui está dizendo que a Bíblia está basicamente toda fermentada, cheia de adulterações, versículos acrescentados, nomes pagãos. E aí onde eles dizem que por não ter o J para Jesus lá, eles atribuem que o nome quer dizer porco, quer dizer cavalo. Daí por diante. Aqui na frente, ó, aqui os nomes que eles dão dizendo que é o nome de
Basicamente, essa linguagem é de lá, não tem nada a ver, né? Então, mas o grupo que o meu sobrinho faz parte, eles querem dizer que ou a gente tem esses nomes, ou então a salvação pode estar entrando em bloqueamento aí. Né? Agora veja só, porque Jesus diz que não há um outro nome que seja digno de se salvar, né? Ele diz, mas o nome é Yahushua. Yahushua Mashiach. Se não for esse nome, não é o verdadeiro. Eles vão dizer que e o nome de Senhor, eles quer que seja Baal. Talvez se tu falar Senhor em hebraico, eu tô falando em português, o cara pega o idioma e diz, não, Sus é cavalo. Eu digo, mas Sus em que idioma que é cavalo? Em hebraico, eu tô falando em português. Tô falando em hebraico. Eles não querem que nós temos o direito no nosso idioma. Entendeu? É como que tem que ser os originais ou então está inválido. E dizem que a Bíblia, essas Bíblias que temos, elas não são mais, né, as cópias das verdadeiras originais deles. Então, examinam bem, né? Para distorcer. Mas aqui eles escolhem é 100%. E nós temos que examinar para não ser enganado. E eles são ardentes em estudar para... Eles se escondem atrás da Inquisição Romana, que queimou um bocado das Bíblias, né? E que já nos outros tempos antigos dos patriarcas tinha a Bíblia, quase foi dado o fim lá, que foi obrigado a achar uns rolos lá do tempo de Jeremias para poder dar um realce. Aí Jesus é bem claro em dizer, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer que para eles o Senhor Deus está com um poder incapacitado de manter as suas verdadeiras Escrituras. É como se fosse um Deus incapacitado. Infelizmente. Engano de todo tipo, né? É verdade? Esses que estão examinando as Escrituras, só eles. Só eles vão desmascarar as incursões, por exemplo, do Espiritismo. E aí, incursões? Porque o Espiritismo, existe um Espiritismo moderno nas igrejas hoje, você nem sabe se é Espiritismo. E ele vai investir naquilo ali. Ele vai fazer o povo acreditar naquilo ali. Então, qualquer movimento que tiver de espiritismo, muitos vão aceitar, mas outros vão desmascarar ele. É um nome mais assim, moderninho para feitiçaria. Isso. É tipo, incursão é de incutir. Ele tenta te incutir uma coisa na tua mente sobre isso. Aí você aceita, mas outros rejeitam. Mas os que estão realmente examinando a Escritura vão colocar isso na mente como verdade? Não. E o que eles vão fazer? Denunciar como mentira, como engano, como sofisma. Será desmascarado. Isso é dado a homens de fé. Em oração, serão constrangidos. Porque eles escolheram a verdade. O Espírito de Deus vai guiar ele naquilo ali. Glória a Deus. Se ele não tinha coragem, aquele homem vai receber coragem e é constrangido a usar de coragem para enfrentá-los. E o zelo é santo, declarando exatamente as palavras que Deus lhes dá para falar. Não tem medo de dizer a verdade. João Batista, Elias, Batista, então. Tudo, só o Espiritismo? Não. Tudo será desmascarado. Vocês já observaram como ultimamente os assuntos do nosso meio têm sido assim mais direto? Não é mesmo? É, irmão. Verdade diz que não só o zelo santo, quer dizer que tem outros zelos sem ser o santo. Né? Deus sem entendimento. Nós temos que seguir as orientações dadas por meio do espírito de profecia. Ele não está acreditando nem na Bíblia mais.
Vai acreditar no livro da irmã White. Mas aqueles que examinam as escrituras, eles vão ter consigo exatamente as orientações dadas pelo meio dos escritos dela, assim, que também é espírito para você. Foi o mesmo espírito que inspirou os profetas da Bíblia, inspirou ela também nesses escritos aí. Ela chegou a dizer, certamente o irmão Maurício ou o irmão Marquinhos, eles devem falar sobre essa questão. O que ela falou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. Ou eu acredito como sendo de Deus, ou eu não acredito como sendo de Deus. E eu resolvi escolher, ao fazer minhas comparações, aceitar como sendo de Deus. Então, eu também sou orientado, tá, por meio do Espírito de Profecia. Porque sei que isto vai me guardar, como vai guardar os irmãos aí, de aceitar enganos fortes que ainda virão pela frente. Irmão, uma das coisas que... Tem uma aqui. À vontade. Que nós, os irmãos, devem investir no estudo de profecia, irmão. Que isso o povo não faz. Pega a Bíblia, estuda a Bíblia e só a Bíblia. Irmão, o espírito de profecia é a luz menor guiando para a maior. Está escrito assim. E Satanás, o que ele não quer que nós faça é estudar os testemunhos do espírito de profecia. Porque ele diz que os conselhos, as repreensões dadas ali são muito seguras, são muito profundas, sabe? E ele não quer, porque vai desmascarar Satanás e dar um entendimento muito mais avançado. Tá? E Satanás não quer. Verdade. Vamos, eu quero pedir os irmãos, estude mais, irmãos, de profecia. Especialmente agora. Agora. Tá? Porque nós não estamos pedindo profecia, nós vamos ser muito mais fácil de ser enganado. Tenho certeza absoluta. Espírito de Profecia é para exatamente, irmão, para na história do examinar as escrituras, para dizer exatamente a compreensão correta. Vou me levantar aqui só porque é um pouquinho mais sério. É um complemento do que o irmão Moeden falou. Geralmente quando vocês escutam a expressão luz menor e luz maior, às vezes dá a ideia de que o espírito de profecia é inferior, né? Às vezes a pessoa entende assim, não é luz menor, então deixa ali, deixa eu ficar só com a luz maior. Mas quando a gente falou isso, ela não falou nesse sentido, como o espírito de profecia sendo menor. E espírito de profecia deixa claro o negócio. A Bíblia também é espírito de profecia, gente. Ela não é espírito de profecia, não. O espírito de profecia é o espírito que o Senhor Jesus colocou nela. Assim como que ele colocou em Paulo. Quando é dito luz menor, luz maior, é porque o espírito de profecia ali, os escritos, os testemunhos de Ellen White, eles foram dados porque o povo não estava examinando as escrituras. É por esse motivo que é chamado luz menor. É só isso. O problema que a gente tem visto muito. Irmão, é luz menor, luz maior. Então deixa a luz menor de lado e vão ficar só com a luz maior. Mas a questão é, quem foi que inspirou Ellen White? Só tem dois, ou foi Deus ou foi o diabo, não tem três não. Ou foi Deus ou foi o diabo, quem foi que inspirou Ellen White? Deus. E quem foi que inspirou Paulo? Deus. E Moisés? É a mesma coisa. Não tem negócio de dizer, não, mas é porque... Não, foi o mesmo que inspirou. Se você duvidar da inspiração de Ellen White, você duvida da Bíblia também. Aí o povo usa esse argumento, né, irmão? Mas Ellen White disse que pode rejeitar os escritos dela, se contradizer. Mas por que será que ela falou isso? Tá parado para pensar? Não é porque eu vou escrever mentira aqui nos meus escritos. Será que foi por isso? Guys, vai ter que querer mexer aqui, viu? Vocês ficam atentos. Ao passo que ela também diz que quem crê nos escritos dela vai estar livre dos embustes, né? Por que o pessoal só escolhe os textos que rejeita? Não, eu posso rejeitar, que ela disse que eu posso. Ela também disse que se não crer, cai no engano. E agora? Então esse negócio de colocar Deus contra Deus, não dá certo não. Aí é onde eu vou examinar, né, irmão? Examine, compare os dois. Se tiver alguma coisa que não tiver de acordo, examine. Deus vai mostrar que foi o homem que colocou, não foi ele não. Em outras palavras, quem entender
nesses exames sendo feitos da Bíblia, recorrendo o Espírito de Profecia, recorrendo aos escritos da Ellen White, vai entender o verdadeiro sentido e significado daquilo que está examinando. Aqueles que dizem assim, não, entre a luz menor e a luz maior, prefiro a luz maior. Para mim, ela já me diz tudo. Nem a maior, Não está entendendo nem maior nem menor. Porque é uma luz que vai te dizer a verdadeira interpretação das Escrituras. Que é a luz maior, que é a nossa única regra de fé. Mas hoje se tem visto muito rejeição desses escritos. Aqueles cuja fé não está firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus serão. Não é poderá ser, não. Serão enganados. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Não viram quase engano, não. O engano maior vai estar aí. Quando surgir isso aqui, aí os irmãos dizem, rapaz, o verdadeiro, o pior dos enganos está chegando dele. Vai, né? Nosso meio já apareceu um rapaz aí já dizendo que é operador de milagres. Vai, né? Olha, e tem a questão da transfiguração ainda, que é a última. E entra na incursão do Espiritismo. Eles vão tentar inculcar isso realmente na cabeça do povo. Irmão Vasconcelos. Sim. E é importante a gente destacar também que todos os planos de Satanás, quando ele vai inventar uma nova mentira, ele não traz ela logo à tona de cara. Ele vai preparando as pessoas primeiro para depois fazer com que elas recebam naturalmente. O irmão citou a questão da transfiguração, né? Que Satanás vai transfigurar. O que eles já estão inventando hoje para preparar a mente das pessoas? Que a gente estava comentando ontem. Estão dizendo já que está aparecendo ET aí. Estão vendo já objetos voadores não identificados por vários pontos do mundo e que já tem nave dos Estados Unidos, da Rússia, da China, derrubando esses objetos voadores. Outra questão, a questão da máscara na época do período do pico da pandemia estava impedindo muita gente de comprar. Uma vez eu cheguei no estacionamento do supermercado e vi lá um rapaz que ele não deixaram ele entrar porque ele estava sem máscara. Então tudo isso já é uma preparação para a nossa mente, o inimigo tentando fazer para que quando as coisas cheguem, a gente aceite naturalmente. É assim que ele trabalha. Usa máscaras que está voltando de novo, né? Existe para pegar um ônibus, precisa usar a máscara para poder... vai pegando cada dia mais, né? Deixa eu passar o carnaval para você. Depois do carnaval a gente vai ver muita história. Não vou entrar muito no assunto do irmão de Alcântara, não. Não, mas pode ir lá. Mas a gente pode até repetir aqui esses últimos textos que eu peguei da Bíblia. Pode estar tranquilo. Ellen White comentando um pouquinho. Marcos 16, 17, 18 e 19. E estes sinais seguirão aos que crerem. Certamente os que examinaram as Escrituras. Em meu nome expulsarão os demônios. Falaram uma vez. O povo de Deus tem poder ou não tem para expulsar o demônio? Nessa época também, sim ou não? O poder de Deus não existe mais para isso. Nessa época está perfeito. Vamos analisar, vamos examinar mais um pontinho aqui. Perfeito o poder. Falarão novas línguas, né? Que tipo de línguas novas? Não é que nem alguns estão interpretando por aí. As nações, né? Língua das nações. Tá. Pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. Quem é que vai beber alguma coisa mortífera porque quer? Quem é que vai pegar em cobra porque quer? Vocês viram aí alguns testemunhos que alguns fizeram isso e deram mal, né? Tentaram o Senhor. Querendo demonstrar que tem fé. Fé não é baseada em demonstração. Nem presunção. Pegarão as serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, ou dano algum, e porão as mãos sobre os doentes, e os doentes ficarão curados. Isso aqui é característico do povo de Deus, sim ou não? Sim. Vamos examinar agora. Embora nós sabemos tudo isso são características. Olha a visão de Deus. A visão dele é muito superior, que o homem só pode enxergar se for por meio dele também. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar os sofrimentos por obras miraculosas de cura. O resumo que eu não coloquei muita coisa aqui não. Só isso aí, obras miraculosas para aliviar sofrimento. Eu acredito que vocês já estudaram aqui alguma coisa sobre qual é a forma de cura que nós temos de botar em prática no tempo presente para aliviar dor e sofrimento. Né? Jesus ele impunha a mão e ele já ia estar sarado, faz isso, pronto, pega teu leito, anda, ok. E a pregação dá? E a nossa hoje? Temos que continuar na pregação da palavra. E temos que aliviar ainda hoje o sofrimento, ainda muito mais. Por meio da obra de temperança em forma de saúde, né, irmão? Pronto, irmãos. Vamos falar a palavra-chave. Quem quiser aí depois de estudar sobre isso, só examinar. Olha o que Léo diz. Estou, porém, instruída. E que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Vou colocar a mão aqui e vai sair andando. Por que isso, irmãos? Porque hoje, nos nossos dias, ela disse, estou autorizada de que nós não podemos trabalhar dessa maneira. Porque Satanás ele exercerá o seu poder pela operação de milagres. Nós nem sabemos o tamanho das operações enganosas que vai ter mais pela frente. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres. Isso significa dizer que o povo de Deus não pode fazer um milagre? Não está dizendo isso. Ele não pode escolher esse método como se esse fosse um método que teria que ser aplicado para o pessoal ver quem tem a verdade. Não. O maior sinal de milagre aí é exatamente a palavra de Deus sendo aplicada de sua maneira correta. E feito aquele trabalho através daquele método que o irmão Ed já ficou ali atrás. Irmão, aí para não ser enganado, ou então para saber se realmente qual é o verdadeiro milagre. Porque não adianta eu fazer um milagre e eu ser transgressor da lei. Para vocês eu vou estar só dizendo que eu sou um enganador. E a pessoa está sendo curada? Isso. E a pessoa está sendo curada? Como é que a pessoa vai saber? Bom, aí nós temos um método de saber quem é que está curando. E se realmente ele está Se está dizendo que é exatamente porque Satanás vai trabalhar dessa forma, então ele vai fazer o milagre dele. Porque primeiramente é dele, né? Aí o segundo vai vir o verdadeiro, né? É porque o verdadeiro é o seguinte, mas não significa dizer que você e eu não podemos fazer uma oração e de repente a pessoa sai. Mas a nossa, vamos dizer assim, o nosso trabalho hoje não deve ser aquela mesma forma.
Aí segurança. Hoje que é só isso, né? É só isso. Vem a quarta-feira o culto da libertação, o culto do milagre, o culto das plantas, mas não dizer o culto da palavra. Procure um que diga assim, é só milagre. Por que, irmão, nós não devemos trabalhar hoje dessa forma? Do meio. Porque espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Isso poderia prejudicar muito as pessoas serem enganadas. A resposta dela O povo de Deus não deve não encontrará sua segurança na operação de milagres. Isso que o irmão aqui acabou de falar. Porque Satanás imitará os milagres que foram operados. Alguém diz assim, não, irmão, onde tiver milagre, onde tiver falando de Deus, é de Deus, não é assim não. A gente tem que examinar, né? Saber se a pessoa tem realmente uma mensagem Hoje, de irmão, Deus. os que mais faz milagres são os maiores opositores da lei de Deus. Os mais prega contra os mandamentos de Deus, a lei do Senhor, são os que mais fazem milagres. É verdade, isso mesmo. Por isso, Mateus 21, 23. Ninguém mais pisa a lei. 23 ali, né? E o dia são. Irmão, está escrito até o tempo, mais ou menos, que ele vai curando aí, vai ter Vai começar a operação, tem que estar especificando. o nome dele. Tudo que vai, os verdadeiros vão curar, está marcando também, com o tempo que vai ser... Não, está dizendo o tempo que vai chegar a operação miraculosa de Satanás em ocorrências proféticas, inclusive no meio da política, dá para nós entender isso também. Quando, quem está se unindo com quem, quando vai começar esses milagres. Porque tem que terminar o deles para poder começar os outros. Não tem negócio de começar os outros não. Porque primeiramente é eles, depois eu... Não vai ser reconhecido, Assim não. né? Isso aí que não é a nossa segurança, isso que não pode também. Isso não dá segurança nenhuma, não significa que você não possa fazer o milagre ou a cura. Mas também não vai ser como segurança não. Eu vou estar fazendo do mesmo jeito. O que acontece, mano, entre o povo de Deus e entre os inimigos de Deus. Ambos os lados eles fazem, só que não é uma evidência por parte do povo de Deus para a gente estar pegando essas coisas. Né? Exatamente. É porque esses últimos dias eles fazem muitos milagres. Se o povo de Deus fazer o que eles fazem, não vai ter distinção nenhuma. Então a nossa segurança agora é pregar a palavra, ensinar, mostrar os enganos. Na hora que precisar ser feito o milagre, o Senhor vai operar. A mensagem de saúde ela é muito exclusivamente pregada pelo Adventismo. Você não vê isso em outro lugar. Falando a respeito da prevenção, você se prevenir, o que você deve comer para não adoecer. O diferencial do povo de Deus é isso, não é fazer milagre. É verdade. Para dizer que é milagre falso ou verdadeiro. Vamos terminar com aquele texto anterior. Deixando isso aí na visão dos irmãos, o último grande engano. Tem a ver com milagres, feito à vista do povo. Tem a ver com o anticristo. Pergunta que a irmã fez. Para examinar acerca do mesmo assunto, nós vamos encontrar um monte de raio de luz aí para unir, tornar uma grande luz. O homem que torna a operação de milagre. A prova da sua fé. O homem Qual a mulher? que torna a operação de milagres. A prova de sua fé. Essa pessoa depois vai verificar que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Amém? Ao homem e à mulher que pretende fazer o seu trabalho coerentemente, de forma correta, deve não colocar segurança nessa questão.
mas porém exigir da palavra. Um assim diz o Senhor em tudo que você vai fazer. Está escrito, né, irmão? Está escrito. Então que Deus feche os nossos corações e nossa mente para os enganos. Escancare ela para a compreensão das verdades eternas. Amém. Amém. Glória a Deus. Música. Nós temos um louvorzinho aí. Quem é que vai